Olá, meus amores! Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre as formas geométricas planas, certo? Vocês vão abrir o livro na página 232 e 233 para acompanhar a explicação. Espaço e forma. Na natureza, podemos observar muitas formas diferentes em objetos e lugares. As figuras geométricas foram descobertas de acordo com essa observação. Aí ele dá um exemplo, certo? Ele dá aí para vocês uma régua, ele dá para vocês uma caixa e quadrada, né? E dá uma cesta que é redonda. Aqui nós podemos observar na nossa sala de aula, vocês podem observar em casa, objetos que tenham as figuras geométricas. Quais são as figuras geométricas? Já anotei aqui no quadro para vocês. É o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Ao observar aqui o quadro, nós podemos ver uma figura geométrica que é o retângulo. Então, fazendo essa observação das coisas que existem na natureza, ou que o homem criou, as figuras geométricas foram incorporadas na matemática. As figuras geométricas, elas vão somente poder ser desenhadas, certo? A gente consegue ver e entender que aqui o formato, a forma desse quadro é de um retângulo, mas eu não consigo pegar esse retângulo, aqui eu estou pegando o quadro, tá? Triângulos, quadrados, retângulos e círculos são chamados de figuras planas. Então vamos lá nomear, né, cada figura dessa novamente. Aqui eu tenho um quadrado. Lá na página 233, ele vem explicando que é uma região quadrada. Figura que possui 4 lados iguais. Então, veja, o quadrado é parecido, né, com o retângulo. Como a gente vai diferenciar? O quadrado e o retângulo são chamados de quadriláteros. Por quê? Eles têm 4 lados. Vou nomear aqui também, retângulo. Qual vai ser a diferença? O quadrado, ele vai ter os 4 lados iguais. E o retângulo, ele vai ter 2 lados, certo? Iguais, maiores, e 2 lados iguais, menores. Figura que possui 4 lados, sendo os opostos iguais. Então, em cima e embaixo, certo? Em cima e embaixo tem que ter a mesma medida no retângulo. A direita com a esquerda tem que ter a mesma medida em um retângulo. Já no quadrado, os 4 lados devem ser iguais. Aí ele fala, vamos voltar lá para a página 232. Chamamos de lado o contorno das figuras planas, bicudas ou não redondas. Então, significa o quê? Só podem ter lados, o quadrado, o retângulo e esse aqui, que é o quê? O triângulo. Porque elas são o quê? Bicudas ou não redondas. O que é redondo não vai ter lados. Quais são os lados de um quadrado? É todo esse contorno aqui. As linhas que nós usamos para desenhar. Então, aqui são os lados do quadrado, esses são os lados do triângulo e esses são os lados do retângulo. Novamente, quadrado, 4 lados iguais. Todos têm a mesma medida, tá? O retângulo, os lados opostos com a mesma medida. Em cima, embaixo tem que ter a mesma medida. De esquerda e direita tem que ter a mesma medida também, certo? No retângulo. E no triângulo, ele vai ter 3 lados, tá? Lá na página 233 também. O triângulo é a figura que possui 3 lados, certo? Esses 3 lados podem variar quanto ao tamanho dos seus lados. Não precisa especificamente ser
os três lados iguais. Mas se for uma figura plana que tenha três lados, nós vamos nomear ela como triângulo. Voltando para a página 232. Então, aqui nós vamos ter, porque esse contorno aqui, essa linha usada para desenhar, nós chamamos de lado, certo? Aqui é um lado do triângulo. Aqui um lado do retângulo. E o círculo tem lado? Não. Só tem lado as figuras que não são redondas, certo? Aí vem para mais uma explicação. Figuras com 3 ou mais lados são chamados de polígonos. Chamamos o encontro de cada lado de vértice. Então tá aqui marcadinho para vocês, ó. Já destacado aqui esses pontinhos para indicar para vocês o vértice. Teve um encontro aqui, ó, desse lado com esse lado. Aí aqui eu tenho um vértice. Esse lado encontrou com esse, eu tenho outro vértice. Cada canto eu vou chamar de vértice. Então aqui no quadrado eu tenho 4 vértices. No triângulo eu tenho 1, 2, 3. Tá vendo? O lado se encontrando com o outro lado e com o outro lado. Então aqui eu tenho os vértices, certo? Cada pontinho são os vértices. No retângulo vamos ter quantos? Se nós temos 4 lados, nós vamos ter 4 vértices. Ok? Então, lembrando, a quantidade de lados vai indicar a quantidade de vértices. Agora que a gente já sabe, né? Quadrado, 4 lados iguais. Triângulo, um polígono com 3 lados, podendo ser ou não da mesma medida. E retângulo, precisa ter os lados opostos com a mesma medida. A gente vai falar sobre a outra figura plana, que é o círculo. O círculo não tem lados e nem vértices, certo? Ó, é uma superfície interna de uma circunferência. Aí coloca, né, aqui no meio, um R, que significa raio. É a medida do centro da circunferência para fora, certo? Vou formar os ângulos. Ele vem ainda com a explicação sobre o triângulo ter ou não ter a mesma medida de lados. Vamos colocar aqui no quadro para vocês como exemplo. Esse triângulo que está aqui, ele tem todos os lados iguais, né? Cada lado desse tem a mesma medida. Como que eu vou nomear especificamente esse triângulo? Ó, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais. Quando ele diz iguais, é com a mesma medida. Então, esse triângulo aqui, cada lado está igualzinho, tem a mesma medida. Eu vou chamar ele de triângulo equilátero. Se for um triângulo que tenha, vou fazer aqui, a base desse triângulo, a base é a parte de baixo, que sustenta. A base desse triângulo vai medir 20 centímetros, tá? E para fazer a altura dele, eu vou usar 18 centímetros.
e 18 centímetros. Na base, 20 e nas alturas, 18 centímetros. Pronto. Esse triângulo tem dois lados iguais e um lado a base diferente. Como é que eu vou nomear esse triângulo? Triângulo isósceles, certo? Dois lados iguais e um lado diferente. Triângulo isósceles. E se esse triângulo for com os três lados de medidas diferentes? Quando o triângulo tem as três medidas diferentes, eu vou chamar esse triângulo de triângulo escaleno. Certo? Então, vamos recapitular. Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles. Os três lados diferentes, um triângulo escaleno. Ok? Agora nós vamos responder a página 234 e a página 235. Escreva o nome das formas geométricas planas abaixo. Aí você já sabe, né? Primeiro o quadrado, depois o triângulo, o círculo e o retângulo. Escreva o nome da forma geométrica plana que lembra o objeto abaixo. Essa máquina fotográfica, ela lembra qual objeto? Ela vai lembrar ou um quadrado ou um retângulo, né? Pronto. Marque um X nas figuras geométricas planas que encontrar. Vocês vão observar essa sala de aula e vocês vão ver aí distribuída por elas várias figuras geométricas planas. O quadro é um retângulo. A flâmulazinha que está perto da porta é um triângulo. Tem um quadro perto da porta também, é um quadrado. O vidro da porta, né? O círculo que tem lá no vidro da porta, vocês vão marcar que é um círculo. Em cima, né, do birô da professora, tem um papel. Tem dois papéis que são quadrados. Tem aí, pendurado na lateral do birô da professora, vários triângulos. A carteira do aluno é um retângulo. A parede da sala é um retângulo. Vocês vão marcar as formas geométricas que são possíveis vocês verem aí nessa questão número 3. Ana fez uma tela usando as formas geométricas planas. Observe e complete a tabela. Vocês vão ver aí a figura. Quantos círculos Ana usou para desenhar essa figura? Vocês fazem a contagem e vão achar 5 círculos. Quantos quadrados Ana usou para compor essa figura? São 6 quadrados. Esses quadrados que estão aqui em cima, ó, também vão ser contados. Aqui tem 4 e aqui embaixo 2 quadrados azuis. Quantos triângulos Ana usou? Ela usou 3 triângulos. E retângulo, ela também utilizou 3 retângulos. Continue desenhando as figuras geométricas planas. Não se esqueça de observar a sequência. Então, ele vem com triângulo, retângulo, círculo, quadrado, triângulo, retângulo, círculo e quadrado. Ou triângulo, retângulo e círculo. Vocês vão completar essa sequência da mesma forma que está em cima, vocês vão desenhar novamente embaixo, certo? Qual dos triângulos a seguir não está preso a nenhum outro? Circule e assinale a sua classificação. Observando os triângulos aí, vocês vão encontrar um triângulo que ele não está preso a nenhum desses outros triângulos, certo? Vocês vão marcar se esse triângulo ele é equilátero, se ele tem todos os lados iguais, certo? Se ele é escaleno, se ele tem os 3 lados diferentes, com medidas diferentes.
ou se ele é isósceles, se ele tem dois lados iguais e apenas um lado diferente. Vocês vão procurar esse triângulo e vão achar, certo? Circular e marcar a opção correta. Respondam a atividade com muita atenção. Qualquer dúvida, só falar com a Tiana no Zap e até a próxima aula.